uma das pouquíssimas artistas brasileiras a ter um domínio total sobre a sua carreira, a Marisa Monte lançou recentemente um novo disco depois de muito tempo. Eu ouvi esse disco e trago aqui as minhas impressões a respeito dele. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica para você sensacional, cara. Um produto que, além de ter uma qualidade absurda, ele tem praticidade e tem uma relação de custo-benefício incrível. É essa caixa portátil da Edifier, feita em alumínio. A fonte dela dura 19 horas, cara, de autonomia. Pô, isso aí para quem tem um produto portátil desse é uma mão na roda. Você pode conectar essa caixa, que é Bluetooth, em qualquer coisa que você quiser. Celular, computador, televisão, teu aparelho de som, e você vai ter, com a praticidade que esse produto tem, de você ouvir música de qualidade com qualidade. Evidentemente que você que nos segue aqui no canal, você tem privilégios. Se você quiser adquirir esse produto por um preço sensacional, basta que você clique aqui no link abaixo. Agora, se você quiser ter um desconto ainda melhor, que você não vai encontrar em lugar nenhum da internet, basta que você preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica. E aí sim, você vai adquirir um produto de primeira qualidade com um desconto que você não vai encontrar em lugar algum. Meu amigo e minha amiga, poucas pessoas têm um domínio tão amplo e total, vamos dizer assim, a respeito da própria carreira aqui no Brasil, como a Marisa Monte. Ao contrário de outras que dizem que tem esse controle e não tem nada. Antes de eu falar da Marisa e do novo disco dela, o Portas, claro que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos maravilhosos, como essa camiseta aqui, ó, que é uma banda maravilhosa aqui da música brasileira. E a Marisa lançou esse disco chamado Portas e ela, de uma certa forma, ela reapareceu, e é bem esse o termo, depois de muito tempo, com um disco que, ao contrário dos outros, não soa tão velho e tão, como é que eu vou dizer, e tão mais do mesmo. A Marisa ficou 10 anos sem gravar, desde que ela lançou um disco chatíssimo em 2011, chamado O Que Você Quer Saber de Verdade. E esse Portas, de uma certa forma, ele reafirma a opinião que eu sempre tive a respeito da Marisa. Que hoje, ela com 54 anos de idade e mais de 3 décadas de carreira, depois que ela lançou aquele disco de estreia em 89, chamado MM, né, que era Marisa Monte, ela continua a mostrar um estilo de cantar que continua sutil e continua contido. E esse estilo acabou criando um padrão que não só se mantém em todos os álbuns que ela lança, mas também acabou influenciando muitas cantoras da nova cena da MPB. E mesmo as outras que surgiram ao longo dessa carreira da Marisa Monte. Ela influenciou muita gente. E por falar em muita gente, não são poucas as pessoas que dizem que a Marisa, ela canta pequenas crônicas amorosas que batem fundo no coração de quem ainda diz que sabe sentir o valor da poesia dentro do cancioneiro nacional, mas que ao mesmo tempo consegue ter um apelo popular, quase popularesco. Enfim, eu discordo desse tipo de pensamento, de análise simplista, sabe, pueril. Para mim, ela encontrou um nicho sonoro e poético formado pela, o que eu vou dizer, por
todas as influências que ela recebeu de várias cantoras do passado. Se você pegar o estilo da Marisa Monte, você vai reparar que ela tem pequenas doses de Gal Costa, Nara Leão, Fafá de Belém, Rita Lee, Baby Consuelo, Marina Lima, Nana Caymmi e várias outras. E ela juntou tudo isso naquele famoso liquidificador que eu sempre falo, bateu tudo e o resultado é essa mistura que é característica da Marisa. E desde então ela vem mantendo razoavelmente essa opção estética e sonora, sabe, de uma maneira coerente. Ok, não se discute isso. E toda a discografia dela, particularmente eu acho interessante o disco que ela lançou em 1994, chamado Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão. E eu acho esse disco interessante muito por conta da influência e da produção do Arthur Lindsay. Exatamente. Que é um músico e produtor americano, ele foi integrante do Ambitious Lovers, e ele injetou naquele disco um tipo de produção, um tipo de sonoridade que me agradou bastante. E nesse novo disco da Marisa, o Portas, o Arthur Lindsay voltou. Ele é coprodutor de uma faixa intitulada Calma. E eu tenho certeza que foi ele que colocou nessa música um certo verniz soul. Pois é, cara. Evidenciado por um arranjo que é muito sutil, em termos de metais, e pela nítida influência do Tim Maia nessa música. E ele voltou também na faixa título, Portas, né? Que é uma parceria da Marisa com outras duas figuras que são muito importantes naquele projeto chatíssimo que é o Tribalistas, que são o Arnaldo Antunes e o Dade Carvalho, que todo mundo conhece como baixista da Cor do Som. E sabe o que tem de legal nessa música, que me deixou até bem surpreso positivamente, é que há nessa canção uma sutileza mansa, sabe? Para resgatar exatamente uma sonoridade, como é que eu vou definir? Uma sonoridade meio britânica sessentista, sabe? E deixou a música muito interessante. E é curioso que essa sonoridade, ela de vez em quando ela apareceu na música brasileira nos anos 70. E aí o que acontece? O Arthur resgatou essa sonoridade para essa faixa da Marisa. E é curioso porque esse tipo de abordagem ele aparece também numa outra faixa do Portas, que é de uma maneira até um pouco mais singela, numa música intitulada A Língua dos Animais. Outra coisa que é muito evidente nesse álbum, o Portas, é que a Marisa ela fez parceria com o Marcelo Camelo e com o Chico Brown. Que o Chico Brown é o neto do Chico Buarque e é filho do Carlinhos Brown, que também é companheiro da Marisa nos Tribalistas, né? No chatíssimo Tribalistas. E é curioso porque nesse disco da Marisa Monte, esse novo, o Carlinhos Brown não aparece da maneira como aconteceu nos discos anteriores. E é justamente o que a gente ouve nessa parceria é que, surpreendentemente, aquela vibe tribalista, pentelha, ela se mantém afastada. Inclusive ao longo do disco, cara, tem muitos violões, tem guitarras e tem os pianos muito sutis, que eles acabaram ecoando em canções que são bem legais, cara, como Medo do Perigo, que é uma música que tem uma influência muito grande do Milton Nascimento na fase do Clube da Esquina. E tem também algumas outras canções que são muito delicadas, e no melhor sentido que essa palavra pode ter, porque elas são valsas.
Pois é, cara. Uma chamada Em Qualquer Tom e tem uma outra chamada Fazendo Cena. Que inclusive, nessa música Fazendo Cena, tem um momento em que tem uma integração entre o piano e o solo de guitarra dela, que fora de brincadeira, cara, me veio à mente o som do Renaissance. Incrível isso. Se você ouvir esse trecho, essa música, esse trecho, você vai perceber nitidamente isso. E isso para mim foi uma surpresa muito agradável. Claro que a gente estava falando de Tribalistas, que tem parceria da Marisa com o Arnaldo Antunes. E eles têm uma outra parceria numa canção chamada Vagalumes, que tem uma daquelas letras concretistas, você tá entendendo? Que eu acho um troço meio chato, mas a canção ela tem uma sonoridade que ela tenta, de uma certa maneira, reproduzir algo parecido com um fado português, só que tocado numa praia do Havaí. Uma canção que teve um resultado simpático, né? Para não dizer que eu não estou de bom humor, ou melhor, para não dizer que eu não estava de bom humor quando eu ouvi esse disco umas 2, 3 vezes para poder fazer esse vídeo aqui. E o mais incrível, cara, é que isso, de uma certa forma, passa meio longe de qualquer sensação de vergonha alheia. Apesar de que tem uma música no disco chamada Quanto Tempo, que tem um arranjo de cordas do Marcelo Camelo. E aí nessa música surge aquela delicadeza tribalista que sempre me deixa muito entediado. Eu acho um porre, eu acho um negócio meio piegas, assim, sabe? Não curto isso. Aí nesse disco novo também tem uma música chamada Praia Vermelha, que tem tem uma flauta e a guitarra por sobre a percussão. E esses elementos conseguem salvar essa canção, que é uma parceria dela com o Nando Reis, né? Que é um cara que sempre está compondo coisas para ela nos discos anteriores, e sempre aparece com aquelas canções que todo mundo adora cantar junto em volta da fogueira, sabe? Só que nessa música Praia Vermelha tem também essa atmosfera meio setentista, sabe? E ela acontece de uma maneira muito legal, ela foi muito bem colocada dentro do que a canção pede. Tem um outro momento desse disco, cara, que a Marisa Monte, ela dá bandeira explícita do quanto ela gosta do som do Paul McCartney, que é numa balada bem singela, chamada Totalmente Seu. Inclusive, esse amor que ela tem pelo som do Paul McCartney é realçado exatamente pela maneira como o piano é tocado. O piano é tocado pelo Silva, sabe aquele cantor? Que, se não me engano, em 2016 chegou a lançar um disco inteiro cantando músicas da Marisa Monte, um disco chamado Silva Canta Marisa. E essa coisa do Paul McCartney também é realçada pelo arranjo de cordas que tem nessa balada chamada Totalmente Seu. É uma balada bem legal. E essa vibe dos anos 70, ela continua, por exemplo, numa outra música chamada Déjà Vu, e que inclusive tem um arranjo de cordas brilhante do genial maestro e compositor Arthur Verocai. E também essa coisa setentista, ela aparece também numa outra parceria da Marisa com o Marcelo Camelo, numa canção chamada Você Não Liga, que é como é que eu vou dizer? Que é um samba rock, meio sinfônico, que é conduzido de uma maneira tão correta, tão bem sacada, que faz com que essa música que a própria Marisa não passe vergonha, por exemplo, na frente daquela fase do Jorge Ben com o Trio Mocotó. Agora tem uma outra música chamada Sol, que é bem fraquinha em termos de letra e arranjos, que traz aquela vibe tribalista que eu tanto detesto, você tá entendendo? Assim como acontece numa outra chamada Pra Melhorar, que foi inclusive composta e gravada com o Seu Jorge e com a filha dele, a Flor. E tem uma outra canção que foi composta totalmente pelo Marcelo Camelo,
chamada Espaçonaves, que pretende ser um híbrido de samba e bossa nova, mas assim, só que resulta numa canção perfeita, cara, para você pegar o seu amor numa noite fria e fazer um fondue de queijo e chocolate, sabe? E com moranguinho, e aí você põe essa música de fundo. É trilha sonora perfeita para esse tipo de fondue cafona. E para não dizer que não há outros acertos nesse disco da Marisa Monte, cara, tem ela retoma aquela abordagem mais tradicional do samba numa música muito legal, cara, chamada Elegante Amanhecer, que é, mais uma vez, mais um tributo que ela faz exaltando a velha guarda da Portela, né? Isso é uma coisa que ela fez sempre ao longo da carreira. Então, no fundo, depois que eu terminei de ouvir esse disco, a minha impressão foi a seguinte, que a Marisa, ela continua a regurgitar, vamos dizer assim, alguns clichês dos discos anteriores dela nesse Portas. Mas ela faz isso para entrar na cabeça dos fãs com aquela sensação de jogo ganho. Sabe como é? Pois é. Só que, ao contrário do sonzinho de sempre que ela vinha fazendo nesses discos anteriores, com aquela melancolia levinha, sabe? Com letras disfarçadas de poesia, em contraste exatamente com essa sonoridade feliz que ela mostrava, nas músicas do Portas, eu consegui ouvir uma Marisa Monte sabendo escolher perfeitamente o repertório, coisa que ela nunca conseguiu nos discos anteriores. E é exatamente por isso que esse disco, Portas, é uma agradável surpresa para mim. Pois bem, meu amigo e minha amiga, você já sabe agora a minha opinião a respeito desse disco que realmente me surpreendeu positivamente, que é o Portas, o mais recente álbum da Marisa Monte. Aqui nos comentários, deixa a sua opinião a respeito desse disco, ok? Ouve atentamente todas as faixas, procura ouvir o disco tendo em mente isso que eu falei e deixa os seus comentários aqui, tá legal? E também não esqueça de visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos maravilhosos como essa camiseta aqui, ó, de uma das minhas bandas favoritas na história da música brasileira. Ah, e óbvio, né? Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, tá legal? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.